Impulsionamos negócios. Promovemos conexão. Redefinimos o digital brasileiro. Abradcast, o podcast da Abrad. Fala, meus amigos, estamos aqui em mais um episódio do Abradcast, o podcast da Abrad. Hoje, em episódio especial, a gente continua na série falando sobre o futuro das agências. Mas antes de entrar no tema, eu vou pedir para que você entre nesse QR Code que está aqui do lado, faça parte da Abrad, se associe e venha participar do nosso podcast, colocar seus conhecimentos para jogo, amadurecer o seu negócio e fazer parte desse ecossistema, que é o ecossistema digital que mais cresce no Brasil, meus amigos. Brasil, ziu, ziu! Bom, como eu falei, hoje a gente tem um episódio mais do que especial, parte 2, né, da nossa conversa, que começou, né, uma conversa nos encontros da Abrad, e a gente falou, isso aqui dá um podcast, dá uma série, né? Dá muito mais que um podcast. Então, hoje a gente está aqui com Flávio Tavares, CEO da Mover, né? Obrigado, valeu por estar presente. O nosso presidente, querido presidente Carlos Júnior. Estamos juntos aí de novo, mais uma vez. Obrigado. Como co-host. Não, né? Eu hoje sou co-host. Não, tentando fazer essa dobradinha aí para dar um pouquinho de contribuição para essa série que a gente vem falando muito sobre modelo de negócio, né? Sim, obrigado. Vamos descobrir, né? Uma hora a gente chega lá. A gente tem mais perguntas que respostas, né? Então, Por isso que a gente convida quem sabe, né? E aí, ver se dá alguma resposta pra gente. Exato. Muito bom. Flávio, eu gostaria que você se apresentasse. Eu vi aqui, especialista em estratégia, inovação, posicionamento, livros, né? Livros. Mas eu não recebi meu livro, cara. Como assim? Como assim? Você foi privilegiado agora. Pra ele. Cadê o take do livro? Ó, vamos pegar aqui aí, Education. O Flávio vai falar um pouquinho. Depois eu compartilho, tá? Eu não gosto de emprestar livro não, porque eu sou ciumento. Pegou. Mas eu... Mas vou te mandar de presente depois, Lucas. Obrigado, tá vendo? Quem não chora não mama, meus amigos. Maravilha, então, por favor, Flávio, se apresente. Prazer estar aqui com vocês, agradeço aí o convite, muito bom. Eu sou um cara que é difícil definir, né? Se perguntar para o meu filho mais velho o que o papai faz, ele ainda não sabe, mesmo assim tendo 16 anos. Eu sou um cara que eu me defino como um criador de movimentos. E quando eu penso sobre o futuro do marketing, acho que esse é um tema que vocês vão falar bastante aqui, eu acho que não existe hoje futuro da comunicação, do marketing das agências se não entender sobre movimento. Movimento é o que faz com que as pessoas se conectem e tenham uma conexão do sistema límbico do cérebro, você cria comunidade, você desenvolve tribo, e nunca no mundo isso foi tão necessário quanto agora. E a gente está procurando modelos de negócio, mas a gente esquece que antes do modelo de negócio você precisa mudar o padrão mental. E é impossível falar sobre o modelo de negócio nos dias de hoje se a gente mudar o padrão mental. E nunca foi tão necessário no planeta mudar o padrão mental como agora. A gente está muito refém das nossas próprias convicções. A gente acha que aquilo que nos trouxe aqui é o que vai nos levar aqui adiante, e não é. Então, o que eu faço, eu sou um cara que procuro não óbvio o tempo inteiro, onde ninguém está olhando onde eu quero olhar, onde ninguém está indo onde eu quero ir, o que ninguém está fazendo é o que eu quero fazer. A Mover é uma agência que a gente acelera movimentos a partir de grandes marcas, hoje a gente atende iFood. Eu sou sócio do Flávio Augusto, a gente desenvolve todo um trabalho no ecossistema do Flávio Augusto hoje, WhatsApp, MLS, Trinca, Powerhouse, meucesso.com, e a gente acaba usando isso numa lógica de audiência para desenvolver projetos com grandes marcas. Então a gente tem grandes projetos rodando aí, mas eu não... Aí fala assim, como que define a Mover? Eu falo que a agência está brincando com ele, porque eu não consegui achar nenhum outro nome para definir o que a gente faz e falar, a gente é uma agência. Mas se você pensar assim, que agência que faz o que a gente faz? Cara, desconheço. Porque o que a gente faz é um modelo que não está preso em nenhuma regra, nenhum modelo pré-estabelecido. A gente não está olhando o modelo tradicional de agência, né? Eu fui sócio do Walter Longo há muito tempo, eu e o Walter, a gente é muito parceiro e amigo. E o Walter fala que as agências já morreram há muito tempo, né? A gente está tendo uma discussão aqui de cemitério, assim, que a gente fala assim, o conceito de agência, ele morreu faz muito tempo. Quem sobrevive hoje é porque já entendeu que esse jogo mudou. Quando a gente está falando dessa taxa de 5%, isso não é de agora. Você está falando que isso é uma conversa. Isso é informação, 5% de taxa de agência. É velho isso. Isso já está sendo apontado há mais de 10 anos
que essa economia não sustentaria no modelo que ela nasceu. Então você tem um modelo que ela precisa se reinventar, mas não é reinventar, é ressuscitar, porque você tem que trazer à existência aquilo que já não existe mais. Legal. E aí isso começa com mudança de padrão mental, para entender que a lógica do mundo mudou, e aí antes de eu pensar o modelo de negócio, eu preciso mudar meu padrão mental, a forma que eu enxergo o mundo, a forma que eu enxergo negócios, para entender como que aquilo que eu faço, aquilo que eu tenho de melhor, se aplica para os dias atuais. Cara, a definição que você colocou aqui da Mover, na verdade a nossa inteligência nada artificial, né, a Joyce, é uma agência que transforma marcas em movimentos e cria ecossistemas com ideias não óbvias. Cara, sentiu que a conversa vai ser profunda hoje, né, meu amigo? Eu tô aqui pensando assim, que eu preciso criar um pitch, fazer um pitch igual esse que o Flávio tá fazendo, cara. Não é possível, foi, demais, né? Muito bom o pitch. Bom, você vai começar aí no script das perguntas, mas vou me apresentar rápido para quem eventualmente não me conheça, né? Por favor. Eu sou o Carlos, presidente da Abrad Nacional e sócio da Digital, que também não se define como uma agência, necessariamente. Estava prestando atenção no que você estava falando, Flávio. E você se define muito mais pelo que você não é, né? Porque o que é ainda está difícil de encontrar uma definição pela inovação e disrupção que você está trazendo. Então, a gente tenta trazer na Digital uma pegada semelhante no sentido de inovar através de tecnologia, inovar no modelo de negócio de agência digital, porque eu sou oriundo de agência digital, fundei a minha primeira empresa como agência digital lá em 2008, e a gente vem amadurecendo esse modelo e tentando sair dessa... Cara, é como se fosse, fazendo uma analogia com o mercado financeiro, né? As sardinhas, né? Quem entra por último, né? Tem os piores retornos, né? Porque quem ganhou dinheiro com a agência digital no começo foram as que venderam, né? Para os grupos de comunicação. E quem está nesse modelo de negócio hoje, como você bem falou, morto, enterrado, né? Rest in peace, ainda está vivendo por aparelhos ali, né? Está vendendo almoço para pagar a janta. E eu tenho certeza que isso é uma realidade, porque a gente conversa com muita gente. Eu converso tanto com o lado do cliente, quanto do lado das agências, né? Então, falando de Abrad, a gente é um ecossistema de 500 empresas. É o maior ecossistema digital do Brasil e da América Latina. Sim. A gente tem... É legal falar isso, né? A gente tem... A Abrad ela tem um footprint, né? Um PIB declarado de R$1 bilhão. Então, o nosso ecossistema tem um PIB que é expressivo na economia brasileira. Então, tem como a gente ter esse estofo aí. Eu converso com essas empresas e a impressão que eu tenho é que sempre está andando de lado na melhor das hipóteses. Né? E não crescendo exponencialmente. São raras as que estão crescendo. E eu tento observar as que estão crescendo, o que elas estão fazendo de diferente. E na minha impressão, na minha percepção, elas estão verticalizando e inovando, seja onde for. Não necessariamente sempre com tecnologia, mas inovando de alguma forma. Né? Isso falando de agências digitais. Né? O Lucas tem uma tese um pouco diferente das agências full service, mas aí é papo para a gente... Então, finalizando a minha apresentação, esse é o Carlos. Que vos fala aqui. Muito bom. Carlos Jr. Charles Paul Jr. Muito bom. Ô Flávio, quando você fala sobre a agência, o modelo de agência morreu e tal, e a gente ouve aqui de coisas não óbvias, né? Seguir de uma forma disruptiva... Me fala um pouco melhor, então, sobre isso. A gente está indo mais para o sentido de consultoria? Não é isso? Qual é o ponto de referência que você traria para a gente entender um pouco melhor esse futuro das agências? Eu acho que quando a gente vai fazer uma análise como essa, é muito importante a gente entender aonde estamos como humanidade. Certo. E aí pensar muito como estamos enquanto sociedade brasileira. Vamos pegar o Brasil como um corte. No Brasil, hoje, 9% só da população brasileira tem capacidade para ler um livro. 72% do brasileiro adulto não sabe o que uma criança de 10 anos deveria saber. Isso dados do PISA. Quando você pega o consumo de redes sociais, você vai ver que o Brasil é o país que mais consome redes sociais no planeta Terra. Ele perde para Filipinas, mas eu desconsidero essa informação. Então, se você pegar como população ativa, o Brasil hoje está batendo de celular, de consumo de celular, média de 7 a 8 horas por dia, o brasileiro passa conectado com o celular na mão. A gente vive um dos piores dramas de indigência cognitiva que a gente já viveu na história do mundo. Mas o Brasil, isso se intensifica ainda mais, por uma razão simples. O sábio
de 20, 30 anos atrás era aquele que tinha as respostas. O idiota era aquele que fazia muita pergunta. Nos dias atuais, o sábio é aquele que sabe perguntar. O idiota é quem acha que tem todas as respostas. Então, quando você vai pensar sobre o modelo de agência, e podia ser qualquer outro, a gente podia estar falando sobre academia de ginástica. Então, não especificamente eu tenho nenhum problema com a agência, para não parecer que... Mas quando você vai olhar esse modelo, se você não entender esse corte, que tem muita gente enviesada, que está com um processo de indigência cognitiva, porque esse cara não consegue enxergar muitos 2, 3 palmos além daquilo que ele vive enquanto realidade, que ele está preso numa bolha que está colocando ele cada vez mais com um olhar fixo dentro de um modelo saturado de negócio, e que esse cara não consegue ser um outlier, ele não consegue ser um outsider, ele não consegue ser um cara que olha de fora, porque ele está muito hoje numa lógica de vomitar a sua própria opinião, de vomitar aquilo que ele acha que sabe. E a gente está com poucas pessoas demandando perguntas inteligentes. Então, quando você faz esse traço, e aí você fala assim, Flávio, por que o problema a gente está com os problemas dos desafios que a gente tem com a agência? Os desafios que a gente tem com a agência é porque, historicamente, a agência sempre foi uma fagulha. Ela sempre foi, no conceito da fogueira, você tem 4 elementos da fogueira, né? Você tem o combustível, o comburente, que é o oxigênio, você tem a faísca e o calor. A agência, historicamente, ela sempre foi a faísca, que ela pegava o comburente, o combustível, que era a matéria-prima, mais o oxigênio, que seria a audiência, ela jogava uma faísca, aquilo nascia uma fogueira, que gerava calor e luz para a humanidade. Quando você vai pegar isso hoje, essa agência já deixou de ser faísca há muito tempo. E aí você perguntar assim, mas qual a razão disso? Porque a gente mudou o modelo de negócio? Não, porque você parou de saber fazer pergunta. O princípio de uma agência sempre foi a curiosidade. O princípio de uma agência, não importa se é uma agência digital, se ela é uma agência publicitária, para qualquer conceito de agência colocar aqui, a agência ela sempre teve como matéria-prima dentro a criatividade, que é um prenúncio da curiosidade. Eu sou mais criativo quanto mais curioso eu sou. Por quê? Porque eu adquiro matéria-prima cerebral, isso gera sinapses, a partir dessa sinapse eu crio coisas, e porque eu crio coisas eu gero faíscas para provocar novo. Seja um site disruptivo, como a gente fazia antigamente, seja uma campanha maravilhosa. Hoje você vai olhar as campanhas publicitárias, é de uma imbecilidade nunca vista antes na humanidade. Eu estava com grandes agências, vou citar o nome dessas agências aqui hoje, e os caras me pedindo ajuda, porque você vai ver o nível de campanhas, o nível de diálogo das campanhas, o nível de roteiro das campanhas, o nível de anúncios que são publicados hoje dentro das mídias convencionais e nas mídias pagas, é um negócio, é um show de horror. Aí você fala assim, mas o problema é o modelo de negócio? Não, o problema é a matéria-prima da agência. Quem é a matéria-prima da agência? Você sabe, Flávio, você tá... Mas só fazer uma pergunta, por gentileza. Indulgência cognitiva. Indigência cognitiva. Fala melhor sobre isso. Indigência cognitiva é quando você para de produzir sinapses. Indigência cognitiva é quando eu diminuo meu senso crítico. Eu começo a achar que eu tenho tantas respostas porque é importante entender isso aqui, ó. Como pano de fundo, qual é a lógica? Vocês que são da Brad, esse é um tema que vocês deveriam trazer com muita recorrência. Hoje as redes sociais, de modo geral, inteligência artificial, tudo em volta da tecnologia que a gente acessa, ela tem uma linha lógica que é o viés da confirmação. O que é o viés da confirmação? Então, o próprio ChatGPT usa isso e está começando a gerar uma crise. Você promove sua própria tese e ele te elogia naquilo que você está falando porque ele quer ganhar a sua atenção e ele quer reforçar uma tese que existe dentro de você. E aí ele te gera essa dopamina e você continua utilizando. E você fica felizão ali. Isso. Só que imagina que a gente está sendo alimentado há pelo menos 10 anos nessa lógica. A lógica do tipo, eu vejo no Facebook, no Instagram, um gatinho estourando balão, aquilo me chama atenção, eu vou ver gatinhos estourando balão pro resto da minha vida. Se eu ouvir pagode no Spotify, você vai abrir seu Spotify para os próximos 10 anos da sua vida e ele vai ter pagode para os próximos 10 anos da sua vida. Não tem um momento que a tecnologia te ensine a lidar com o contraditório. Não tem um momento que ele fala assim, peraí, olha, você está indo mais à direita e você está pesquisando muita coisa sobre o Bolsonaro, mas vamos olhar a ótica do que a esquerda vive, ou o inverso, e eu não estou fazendo nenhum juízo de valor aqui político. Quando você vai, o que acontece? A gente está se tornando escravos e prisioneiros de um algoritmo que já definiu aquilo que você tem que ver e aquilo que você... E aí o que acontece? A gente acha que a nossa visão de mundo é a visão de todo mundo. Só que a nossa visão de mundo nunca foi tão apequenada como agora.
Porque como a gente acha que tem muito acesso, porque você passa muito tempo conectado, muito tempo ligado nas informações, essas notícias, você não entendeu que você, na verdade, é um escravo disso. Que o algoritmo já está te dominando, ele já está determinando o que você pensa, o que você come, o que você veste, o que você assiste, o que você ouve. Então, quando você vai para essa lógica, o que provoca em nós? Uma preguiça de pensar. Porque as respostas já estão sempre claras. Eu não vivo mais o dilema da escolha, entendeu? O dilema da escolha. Eu olho o Netflix, ele já fez a escolha para mim. Eu olho pro Spotify, ele já fez a escolha para mim. Eu abro o meu Instagram, ele já fez a escolha do que eu tenho que ver, do que eu tenho que assistir. E aí, quando você está olhando para a inteligência artificial, ela vai seguir na mesma tese. E por que eles usam isso? Porque o jogo dele é o tempo. Quanto mais tempo eu passo conectado, mais mídia eu vendo. Veja que a lógica, ela passa pelo princípio da agência. Então, se eu retenho sua atenção, eu vou gerar mais informação eu vendo mais patrocínio. Então, quando você vai para esse lugar, a gente tem perdido a nossa capacidade, duas importantes, né? A nossa curiosidade de busca do contraditório, porque o ser humano nasceu para lidar com diferente e com divergente. A gente nasceu para aprender com o diferente. Eu, quando era pequeno, meu pai tinha uma vitrola em casa, ele colocava Calbi Peixoto para ouvir na vitrola. Eu odiava Calbi Peixoto, mas eu não tinha escolha. Eu tenho 5 filhos, eu tenho gêmeos de 4 anos. Se eu pegar meu carro hoje e colocar uma música que meu filho não quer ouvir, ele é perigoso, ele se pula da janela. Entendeu? Porque eles já cresceram numa lógica de crianças mimadas, não pela família e pelos pais. Porque a oferta já está de acordo com o que ele acha que é bom para ele. Então você pega uma criança de 4 anos que ele já definiu na cabeça dele que tipo de música é boa para ele. Então imagina que essa geração ela vem crescendo enviesada. Ela vem crescendo numa bolha. Enquanto a gente é fruto de uma geração, e falam vocês, de uma geração, cara, que a gente não tinha internet, a gente não tinha nada. E quando a gente não tinha nada, a gente tinha que lidar com o contraditório o tempo inteiro. E você a gente lidava com gente diferente. Né, também. A criança tinha momentos de criatividade, de ócio, né? Ou aquele ócio que gera criatividade. A criança fazia besteira, né? Para aprender alguma coisa na minha época, eu tinha que abrir a enciclopédia Barça e fazer um esforço quantas vezes descomunal eu fui para achar informação, informação, pegar livro, sentar, ler o livro, copiar na mão, fazer trabalho de escola. Hoje em dia é inconcebível Barça, isso. Na nossa época era elite, né? Era. Tipo assim, então você pegava que a galera não tinha acesso. Ficava bonito na estante, né, na prateleira. Hoje a gente tem acesso a toda informação, ela já está sendo curada para nós. Ela tem uma curadoria que é feita para nós. Flávio, eu tenho uma teoria, bom, não é minha teoria, né? Em parte. Pegar um pouco do que você falou, eu acho que a gente tem só para fazer uma conclusão sobre isso aqui, então, só para fechar esse assunto da indigência. Então, o que acontece? Como a gente está sendo menos curioso e a gente está tendo menos matéria-prima para produzir sinapses e ser menos criativo, como que a indigência cognitiva diminui a nossa capacidade de elaborar perguntas que o Google não responde, aí corta agora para o assunto inicial que vocês estão falando. Quando você está falando de modelo de negócio, a capacidade das pessoas, talvez, que estejam nos ouvindo agora, não esteja direcionada para o não óbvio. O que é o não óbvio? O não óbvio é para olhar onde ninguém está olhando. O não óbvio é pensar... O meu filho de 6 anos, o Teteu, ele fez uma pergunta esse tempo atrás para mim, ele falou, papai, ainda vai existir algo que ninguém nunca criou? E ele deu o exemplo da televisão. Ele falou, papai, um dia não tinha a televisão, alguém foi e criou a televisão. Ainda vai existir coisas que ninguém nunca criou? Aí eu falei, claro, filho, vai existir ainda coisas que ninguém nunca criou. Aí ele falou, então por que não é a gente que cria? Então, se você parar para pensar, a gente vive hoje numa sociedade que ela não está atenta que existem inúmeras coisas dentro do conceito de uma agência que nunca foram criadas e que alguém tem que criar. Só que a gente está tentando remendar modelos que já foram pré-estabelecidos, porque é a convicção que foi instaurada em mim ao longo dos anos, e eu tenho um excesso de convicção dentro de mim daquilo que dá certo e daquilo que dá errado. Eu fico pegando esses remendos e tentando guardar, quando que eu devia estar olhando o que ninguém está olhando. Quando a gente criou esse livro aqui, essa tese, né, do Education que vocês colocaram, o Education a gente fala que é o poder da publicidade conectado ao propósito da educação. O que a gente fala? É algo novo. Tanto é que a gente quis escrever um livro aí, o Walter, para falar, cara, vamos registrar. Que é o seguinte, fala, cara, por que não existem agências hoje que criam programas educacionais? Por exemplo, a gente fez um projeto para o sono, para uma indústria grande de colchão, que a gente falou, para de vender colchão e ensina o brasileiro a dormir. Se você ensinar o brasileiro a dormir, você vai vender mais colchão. O custo de aquisição de cliente dele era R$387
para adquirir um cliente para ir até a loja comprar um colchão. A gente diminuiu isso para R$ 69,00, criando um curso ensinando as pessoas a dormirem junto com o Albert Einstein. Esse curso a gente fez tráfego pago de madrugada, quando as pessoas não conseguiam dormir, e a gente desenvolveu um programa de sonólogo para tornar todo vendedor de colchão em sonólogo, para genuinamente a gente mudar o sono de um brasileiro. A gente não só reduziu o CAC dele, que é o custo de aquisição de cliente, como a gente melhorou a performance e a percepção da marca. Aí você fala assim, cara, mas uma agência poderia fazer isso? Poderia. Mas entenda a lógica do não óbvio. A lógica do não óbvio é que eu não estou preocupado com os modelos que foram pré-estabelecidos. A agência provavelmente ia criar uma campanha, ia fazer anúncio, talvez ela não fizesse um curso e gerasse demanda... Não, mas a pergunta é por que ela não faria. A pergunta é do porquê ela não faria. Como você disse, não é que ela não faria, mas em geral o padrão seria criar uma campanha. Né? Eu tenho um cliente, vou criar uma campanha, criar anúncios. Mas talvez muitas poderiam fazer se a gente tivesse esse processo das pessoas estarem questionando mais, entendeu? Os novos modelos de negócio. Mas é porque você foi numa linha da conversão também, nesse caso. Você fez um caldeirão com alguns temperos, aí, um mix em que você tem uma campanha orientada à conversão. Você falou de CAC, você falou de, enfim, redução de CAC, inclusive, falou de ROI. E, em geral, a minha percepção é que quando a gente fala de marcas, e tudo bem, as pessoas vão se lembrar de conceitos de above the line, below the line, eu falo isso também com frequência. Quando a gente está falando de awareness, branding, etc., você vai criar campanhas em que você vai gerar percepção de valor da marca, aumentar o mind share daquela marca na cabeça das pessoas, para que quando elas forem na prateleira tomar uma decisão de qual produto elas vão pegar, elas escolherem determinada marca porque aquela campanha influenciou. Né? Existem várias campanhas que não são orientadas à conversão. Não necessariamente a Volkswagen faz uma campanha com Elis Regina para vender mais carro, embora ela queira vender mais carro. Mas ela faz uma campanha de awareness para gerar, né? E aí inova, cria uma Elis Regina com inteligência artificial, etc. Gera um burburinho que deu mais publicidade ainda gratuita para a campanha, mas ela, no fim do dia, não necessariamente estava pensando em fazer uma campanha que levasse Carlos, as pessoas... Mas mesmo que seja isso, Carlos, para pensar comigo, é uma grande bobagem. Quem é a Volkswagen no mundo? Não, eu não estou discordando. A empresa só cai, ela só é de operação, fecharam a operação no Brasil, os caras não se sustentam. O que acontece muito hoje é isso, a gente fica preso a um modelo e aí fala assim, não, mas a agência faz awareness porque ela tem que aumentar a presença de marca. Tá jogando dinheiro fora. Ela tá jogando dinheiro fora. Você fala assim, cara, vou investir no Big Brother porque tá jogando dinheiro fora. Porque se ela não entender que o negócio dela, para ser sustentável e perene, ela vai ter que nascer de novo. O que eu falo muito é assim, cara, você só tá pronto para ser quem você nasceu para ser o dia que você estiver pronto para morrer quem você é. Ele passa por um processo, e a gente brincou no começo aqui das agências mortas, mas passa por nós, assim, a gente tem que ter um processo da gente morrer em nós, todas as convicções foram pré-estabelecidas em nós para que a gente abra espaço para o novo, porque o novo é olhar sempre para uma ótica questionadora. Entendeu? Eu estava agora num cliente, eu tô falando esse negócio do Volkswagen que você citou, porque o cliente estava defendendo essa aula. Não, porque eu gastei 25 milhões e eu questionando porque não fechava a conta, certo? No CAC. Sim. Não fechava a conta ele ter gastado 25 milhões. Aí ele fala assim, não, mas eu ganhei presença de marca absurda, não sei o que e tal, porque eu fiquei mais conhecido e tal. Falei, bobagem. Entendeu? Porque vamos pegar outras métricas, porque daqui 6 meses isso não existe mais. Você está ficando refém de uma lógica que já existe há 40, 50 anos, as pessoas fazem a mesma coisa que você está fazendo. Falei, peraí, 50 anos não faz a mesma coisa. O cara pega uma baita verba, ele mete grana para ele ficar mais conhecido. O meu filho mais velho, o Rico, me perguntou ontem, e ele falou assim, papai, por que... Não agora, mas porque a gente é flamenguista roxo. Ele falou, por que a gente não patrocina a camisa do Flamengo? Aí eu perguntei para ele por quê. Ele falou, para ficar mais conhecido. Então tem uma lógica de que a publicidade fala assim, vamos colocar lá e você vai ficar mais conhecido porque você vai lá. Só que o custo desse dinheiro em relação à perpetuidade, a propósito, a movimento, a escala, a olhar isso de forma mais perene para o futuro, não faz sentido. Não, então, olha só, eu tenho um livro que eu gosto, que é do Claude C. Hopkins, que é um publicitário, esse livro é da década de 20, de 1919, se eu não me engano. Scientific Advertising. Esse livro. Se você lê esse livro, é um livro que você... É um livro na época que foi escrito, ainda se vendia de porta em porta, você tinha... E ele tem uma tese de que o publicitário precisa pensar com a cabeça de vendedor. O publicitário, senão não faz sentido. Na época você comprava anúncio no jornal por quantidade de palavras, se você ia comprar meia página, mais página, se você ia usar qual tamanho de fonte você ia usar para caber mais texto ou menos texto no anúncio. Mas o ponto é o seguinte, naquela época... Esse autor, ele já falava de
conversão, com as palavras dele, de que quantos centavos ele está investindo em determinado anúncio vai gerar de venda na ponta. Em algum momento, a publicidade se tornou o que ela é hoje criativa, né? Uma publicidade mais no estilo Mad Men, Don Draper, e eu não sei em que momento isso aconteceu, mas Don Draper é da década de 60, talvez, né? Em que ela foi caminhando para, inclusive, virar entretenimento. Eu sempre ouvi a frase de que no Brasil publicidade era entretenimento. E aí você surge depois os Washington, o Washington Oliveto, etc., os Nizams, que criam a publicidade como entretenimento e não necessariamente como conversão, que era o ponto que eu estava falando aqui. E aí você chega em alguns festivais hoje em dia, você citou isso, falta criatividade, falta... em Cannes agora... Além da verdade, né? Exato, além de não criar fraude, né? Mas onde eu quero chegar? Existe uma linha de evolução da comunicação, da publicidade, do marketing, que hoje a gente está vivendo e tendo que lidar com problemas. Na Faculdade de Ciência da Computação, eu ouvi uma frase que é de um professor: a tecnologia evolui para resolver os problemas que ela mesma cria. A gente tem hoje problemas criados por tecnologia que ela, a princípio, tem que resolver. O ser humano como ele é, e aí você está falando muito de... a gente estava no almoço antes falando um pouco de fundamentos, né? Fundamentos de marketing, porque as campanhas não funcionam. Eu tenho uma tese de que elas não funcionam não porque elas são mal executadas, mas porque falta fundamento de marketing e de negócio. As campanhas publicitárias hoje, eu acho que o viés que enfim, acabei me perdendo aqui no raciocínio que eu estava. Estava falando dos Nizams, dos Washington e como ela era entretenimento, essa publicidade. Ela não era voltada para conversão. E lembrei, o digital, ele hoje, ao mesmo tempo que habilita uma democratização da comunicação, ele cria desafios que são quase que você precisa fazer uma análise antropológica, né? Que é, caramba, como que o ser humano que não evolui desde o Homo sapiens até o que a gente tem hoje, de milhões de anos, centenas de milhares de anos, mas a tecnologia evoluiu num período muito curto para mudar o comportamento de um ser humano, de um corpo, de uma espécie, ou o que quer que seja, que não evolui na mesma velocidade. Então a gente tem problemas novos que a gente não está ainda conseguindo lidar em função da velocidade com que esses problemas surgem. E aí pensar no não óbvio nesse sentido. A gente vive hoje... Você falou muito das perguntas, que as pessoas não sabem fazer as perguntas. Eu acho que a gente tem que voltar nos fundamentos, voltar na filosofia, voltar em Platão, Aristóteles, Descartes e ver como que esses caras faziam perguntas. Se você olha para a filosofia hoje, a galera, a moçada, né, a molecada não tem paciência para estudar, para ler esse tipo de coisa. Mas é exatamente o ponto que você estava trazendo, é ponto fundamental da humanidade, fazer as perguntas certas. A dialética, né? A síntese via da antítese, que via da tese, né? Da tese, da antítese e da síntese. Ou seja, conversar, trocar essa ideia que a gente está fazendo até a gente chegar numa... E hoje a gente não tem, porque está tudo muito pasteurizado em função do quê? Em função da quantidade de tecnologia que a gente tem embarcada, que gera essa capacidade que... Acho que é a tecnologia, em parte, né? Eu acho que até não... Não sei se eu consegui concluir o meu ponto, né? Porque eu dei uma grande volta. Eu não sei se eu entendi muito não, mas Flávio, o problema é, a tecnologia, ela é um driver desse problema que você está trazendo, Flávio, mas a solução também está nela. A gente está vivendo a era da inteligência agora. A inteligência, ela saiu do ser humano e passou a ser sintética. A capacidade generativa dos algoritmos de inteligência artificial, dos modelos de linguagem, dos Large Language Models, o Sam Altman disse isso, né? A gente vive a Intelligence Age. A gente saiu da Information Age, que é uma era super conectada, para uma era da inteligência, em que eu tenho como deixar fora a inteligência e acessar ela quando eu quiser. Que tipo de ser humano isso vai gerar daqui a algumas gerações? Mas isso não é o problema. Eu acho que é importante esse papo, vocês entenderem e a pessoa que está ouvindo. Porque, veja, você gastou 15 minutos falando, tentando dar uma volta para produzir uma tese existente dentro de você. Você está tentando colocar sua convicção no jogo, entendeu? Para dizer assim, cara, eu acredito nisso, modelo nisso, de um jeito sutil. Não foi 15, não. De um jeito sutil, você está tentando colocar isso, porque há em nós esse desejo da gente confirmar essas teses. Você sabe que tem um movimento, você coloca
nos nossos ancestrais mais velhos, a gente era definido pela nossa força. Se você não fosse forte o suficiente, você não sobrevivia porque você não conseguia caçar, não conseguia colher fruta. Aí a gente vem para essa era industrial, que é onde a gente começou a usar a nossa mente, a nossa capacidade de pensar era o que nos definia, não mais a nossa força. Quanto mais inteligente fôssemos, mais a gente conseguiria alcançar. A gente está vivendo uma era agora que é a era do heart, a área do coração. Entendeu? Não é mais sobre a minha força, não é sobre a minha mente, é sobre a minha capacidade de sentir. Se você tirar esse elemento do meio de tudo que você falou, a gente não tem nada. A gente não existe enquanto humanidade. Só senão o segredo não está absolutamente na tecnologia. A tecnologia ela se torna uma grande bobagem se a gente não entender que a gente precisa resgatar o feeling, resgatar o seu sentir, a sua capacidade de ser humano de novo. A gente está muito preocupado com o Android que está tendo características cada vez mais humanas, mas a gente está pouco preocupado com o ser humano que está ficando cada vez mais robô, que fica cada vez mais defendendo suas próprias teses, sem pensar o que ele sente a respeito. Cara, tem uma pesquisa que saiu agora lá nos Estados Unidos que ele fala sobre o princípio do Numb Feelings. Você vai estudar o Numb Feelings, cara, o que está acontecendo, 72% hoje dos jovens no mundo, eles dizem que o sentimento que eles mais têm no dia se chama nada. Tipo, qual é o sentimento que você mais tem ao longo do dia? Ele, nada. Como se nada fosse um sentimento. E você está falando de 72% de jovens que se definem o sentimento que ele tem é o nada. O Numb Feelings dentro das redes sociais é que a gente vai passando ali nos stories, no Instagram, sei lá, no TikTok, e você vai mudando de sentimentos muito rápido. Então, na hora eu fico apavorado porque eu vi uma notícia trágica, na hora eu fico revoltado porque alguma coisa aconteceu, outra hora eu fico emocionado porque eu vejo uma criancinha fazendo uma brincadeira com um cachorro. Só que esse movimento é tão rápido que a nossa capacidade de sentir está ficando confusa. Então você vê cada vez mais uma geração adoecida e lembre-se, não tem absolutamente nada a ver com idade. O que eu estou falando aqui dessa geração adoecida, tem gente com 70 anos vivendo o que esse jovem de 16 anos. Porque a gente tem um preconceito estabelecido que a gente acha que essa geração TikTok. Mas por quê? Tem gente com 70 anos que virou geração TikTok. Mas você consegue explicar, então, dentro Bom, não sei se é uma tese, uma teoria, o que quer que seja, do que você está trazendo. Por que que a gente chegou... a gente acabou indo para um caminho que não é muito do script, né? Mas vamos lá. Tá interessante. Por quê? Na minha tese, é a tecnologia, como ela evoluiu, na velocidade que ela evoluiu, que a gente não se adaptou na mesma velocidade e nem vai ser capaz de se adaptar. Qual é o motivo? Por que a gente tem esse problema? Por exemplo, Numb Feelings. Só é possível. Não, eu acho que a tecnologia ela tem o seu efeito, mas o que a gente precisa, em espaços como esse, na Brad, é trazer mais essa discussão sobre o valor humano no modelo de negócio. Por isso que eu falei, lembra que eu disse no começo, eu falei o padrão mental, ele antecede ao modelo de negócio. Se a gente não mudar o padrão mental, que é aquilo que está setado, a forma que eu vejo o mundo, a forma que eu enxergo as pessoas, a forma que eu enxergo cultura, relacionamento, a forma que eu enxergo família, a forma que eu enxergo a vida. Se eu não setar isso e adaptar ela com todos esses conjuntos de mudanças que estão vindo, é muito difícil o meu padrão mental estar alinhado com qualquer tipo de novo modelo de negócio. Porque no fundo eu vou no flow. Eu vou dizendo assim, cara, agora é hora de fazer isso. Beleza, todo mundo vai. Agora é hora de a gente mudar isso, agora vamos. A agência agora tem que fazer isso. Todo mundo lá faz aquele modelo de agência. Então, eu acho que o grande desafio que a gente vive hoje é trazer um pouco mais esse conceito do heart feelings, assim. Que a gente precisa resgatar um pouco a humanidade. E aí você fala assim, mas isso é responsabilidade... Tem um conjunto de fatores. Acho que tem a tecnologia, é óbvio que ela é parte disso, mas ela tem política, está envolvida com isso, porque a gente está ficando cada mês vai enviesado, porque esses sistemas estão sempre criando essa dualidade meio que maniqueísta do bem contra o mal, e aí você está estabelecendo qual lugar que eu tô, porque esse é esse, porque é aquilo, isso vai diminuindo sua capacidade de olhar. Acho que você disse uma coisa muito importante ali, que Aristóteles ele tinha um princípio que ele falava sobre ato e potência. Que ele falava que toda semente ela tem dentro de si a potência de uma árvore. A gente precisa resgatar um pouco isso. Você olha a publicidade, aí voltando ao tema, a publicidade historicamente ela sempre foi aspiracional, até 10 anos atrás. O que é uma propaganda aspiracional? Você tinha a propaganda Marlboro, o cara sem camisa, dando num cavalo, com um chapéuzão, parece que ele pegava todas as mulheres e eles falavam, cara, eu vou fumar um Marlboro porque eu quero ser esse cara. Aí você tinha a propaganda da margarina, que era cantando Happy Day, que uma criança acordava mais cedo, preparava o café da manhã dos pais, e falava, cara, eu vou fazer filho, porque eu quero meu filho cantando Happy Day, preparando o café da manhã para mim. As pessoas foram entender, nessa aspiracionalidade, que a vida não era assim. O cara tinha filho e o filho nunca acordou de manhã cantando Happy Day para fazer um café da manhã para você.
Em algum momento, há 10 anos atrás, a propaganda decidiu não ser mais aspiracional e ela falou, eu vou ser identitária. Identitária, ela decidiu mostrar a vida como ela é, não como ela deveria ser. Então, se olha hoje uma propaganda de margarina, o pai chega acordando meio atrasado, ele passa a margarina rápido no pão, pega o filho logo, coloca no carro, canta uma musiquinha e eles vão para a escola, porque a vida é assim. O que acontece, ou a Dove, quando fez aquela campanha icônica das mulheres com celulite correndo na praia, falou, cara, não vamos ficar mostrando corpos perfeitos. Então, eles foram para um caminho politicamente correto, para serem mais identitários, mas naquele momento a publicidade se suicidou. Se matou, acabou, morreu. A publicidade não vende absolutamente mais nada. Por uma razão simples, ela deixou de ser aspiracional. Por que ser aspiracional faz muito sentido no processo de comunicação, qualquer ele que seja? Porque nós nascemos para ser uma melhor versão de nós mesmos todo o tempo. Então, quem ocupou esse lugar da aspiracionalidade? O digital, os influenciadores, os gurus da internet, os vendedores de infoproduto. Qual é a regulação que existe para eles? Qual é a regulação? Qual é a regulação que tem para um cara falar assim, cara, você só vai ser feliz se você tiver uma Porsche Cayenne na sua garagem. Você vai só ser feliz se você conseguir andar de helicóptero e ter uma vida plena, próspera, cheia de dinheiro e a família perfeita. Não existe nenhuma regulação. Então essa galera do digital, ela já veio numa lógica de criar vazios existenciais para eles poderem vender aquilo que eles querem te vender. Mas volta no ponto da tecnologia, porque a rede social, a mídia social, ela é uma evolução tecnológica. Você teve uma evolução de plataforma e de relacionamento que criou um problema. Então, agora pensa assim, tem um monte de agência... Se a gente fosse resumir isso, seria um problema, desde o problema de discussões políticas, né, para a gente fazer aqui uma analogia de lado A e lado B, direita ou esquerda. Poxa, quando eu era criança, quando eu era adolescente, né, nem quando eu era criança, se eu quisesse falar com um amigo, eu tinha que pegar a bicicleta e ir na casa dele. E se ele não estivesse em casa, eu tinha que voltar para casa. Hoje, se minha filha, o nível de ansiedade que ela tem, não consegue terminar de ver um vídeo na Netflix, se ela tivesse que pegar a bicicleta para ir na casa de alguém e não tiver lá e voltar, ela não sei o que ia acontecer. Então, a gente tinha uma velocidade das coisas muito menor, em função do quê? Da tecnologia. Então, mas pensa comigo assim, aí volta no assunto que você falou da tecnologia, ela deu mais voz. A gente fala que o imbecil que ele só era imbecil entre os vizinhos, ele tornou um imbecil global. Uhum. Porque antigamente quem acessava a imbecilidade dele era só seus vizinhos. Agora esse cara com a rede social, ele virou um imbecil global. Porque o mundo inteiro pode ver o que esse cara fala, porque esse cara hoje ele tem voz. Mas, do outro lado, e aí entra essa coisa do resgate humano, pensa que quando eu estou falando de visão aspiracional, o que é? Vamos lá, as agências que estão ouvindo a gente aí, se falasse assim, Flávio, dê uma dica prática para uma agência. A primeira dica prática é... Desse negócio de dica prática. A primeira coisa, seja mais curioso e seja mais humano, primeira. A segunda, eu falaria para ele, seja um viajante do futuro. Porque a mesma lógica que está acontecendo hoje nesse digital e que está atraindo atenção, os Pablo Marçais estão atraindo a atenção da galera com essas promessas, nessa mesma lógica que está acontecendo ali, a gente poderia ter uma lógica mais positiva. Então, eu penso assim, tem um monte de agência ouvindo a gente agora, falasse assim, gente, é o seguinte, eu estou criando um movimento e a gente quer mudar a mentalidade empreendedora do Brasil. E eu quero que vocês sejam parte disso, porque a gente vai mudar 1 milhão de empreendedores, a cabeça de 1 milhão de empreendedores até 2030. Quem está comigo? E eu pergunto isso agora, provavelmente umas 30 agências vão mandar mensagem. Então, eu tenho uma visão aspiracional de futuro e estou convocando uma galera para se integrar comigo. Você e eu estamos ansiosos buscando espaços para que a gente produza isso. Acontece que a gente está tão preocupado com o fim do mês e não com o fim do mundo, que a gente fica nessa lógica perniciosa, vivendo todo dia como é que eu pago a conta do final do mês e não estou encontrando mais um propósito do porquê eu existo. Enquanto esses caras aí que a gente está falando agora, que usam essa tecnologia, estão exponencializando a sua voz, entendeu? Com promessas completamente absurdas. Enquanto porque eles a gente vendem fala o que do as barulho pessoas dos querem bons, comprar, né? né? Que é o princípio de Martin Luther King, quando ele fala que o problema não é o silêncio dos maus, o problema é o barulho dos maus, o problema é o silêncio dos bons. Quando a gente vai para o princípio do barulho dos bons, a gente precisava resgatar uma nova agência, sociedade, executivos e tal, que sejam mais viajantes do futuro. Que o cara vai lá, ele pensa assim, pô, cara, o cara tá ouvindo agora, ele fala assim, cara, eu já vejo a minha agência mudando a vida de 10 mil empresas até 2035. Eu vou criar um método aqui, cara, que a gente vai criar um modelo que a gente vai mudar a vida, como você tá criando hoje nos braços lá que você falou. Essa visão aspiracional, que eu vou lá no futuro e volto, é isso que conecta o ser humano com você. Porque as pessoas querem andar com outras pessoas que sejam aspiracionais, que tenham visões transformacionais. O Elon Musk é o Elon Musk porque um dia ele acordou e falou, a humanidade vai morrer e eu vou povoar Marte para vocês irem para lá. Você pode não acreditar e você pode achar ele um idiota.
Mas ele é aspiracional, porque ele definiu uma lógica. Esse cara, há 10 anos atrás, ele falou, o futuro vai ser o carro elétrico, eu vou montar a Tesla, vou fazer isso. Todo mundo falou, você é maluco, não tem nada a ver, o que esse cara tá fazendo? Esse cara mudou a lógica da indústria automotiva, porque ele fez uma visão aspiracional. O Steve Jobs, um dia ele lançou uma parada que ele falou assim, cara, o mundo vai ser sobre esse computador, a gente vai ter um fone que vai ouvir música assim, e a gente vai ter um celular na mão que toda a vida vai estar dentro do celular. Viajante do futuro, irmão. Ele foi lá na frente, ele não tinha nada na mão e ele voltou pra contar o sonho que ele tinha. Se perguntar hoje pra galera que tá ouvindo assim, qual o sonho que você tem? Qual o sonho que você tem? O que você vai mudar na vida de alguém nos próximos 5 anos? Quantas pessoas você acha que vão responder isso com clareza? Então, o que acontece é que não dá mais pra desassociar o modelo do negócio do padrão mental. Porque se esse cara não setar aquilo que ele tá vivendo hoje, esse cara pode criar o modelo de negócio que ele for, que ele vai ficar preso num viés que trava ele, entendeu? Mas a gente tem um modelo de negócio hoje que está atrelado a isso, né? Você quer uma água? Que está atrelado a isso, que é a gente tem uma plataforma, estou generalizando, uma plataforma que eu estou chamando de mídias sociais, né? Todas elas, seja quais forem, em que tanto a oferta quanto a demanda, elas estão conectadas ali diretamente, que é o conteúdo, né? Seja de uma cantora, seja de não sei, qualquer tipo de conteúdo, com um influenciador no meio, que é o cara que vai se conectar com a tribo dele e com a comunidade dele, vai conseguir levar aquela mensagem. E a gente, aí tentando aterrissar um pouquinho de novo no tema, como que isso é explorado hoje em dia, do ponto de vista do modelo de negócio, se a gente fosse definir uma agência, se a gente fosse definir um business de comunicação, os que estão tendo mais resultado, tendo mais sucesso, são os que estão navegando nesse oceano, eu diria hoje, né? De influenciadores, de comunicação através de plataformas de mídias sociais, desde um founder-led influence, um CEO influenciador, seja o que for. A gente estava falando um pouco ali fora com o Daniel, inclusive, olha... O CEO que não produz conteúdo, hoje todo mundo precisa produzir conteúdo, né? Você está produzindo conteúdo nas suas plataformas de mídias sociais, o Flávio produz bastante conteúdo, eu acho que dos 3 aqui eu sou o que menos produz, ainda preciso desenvolver essa habilidade, mas a gente não tem como fugir muito desse padrão de modelo de comunicação digital hoje, que é usar a influência, de alguma forma, criar comunidade. Não, mas usar pra quê, entendeu? Isso que eu tô falando. Produzir conteúdo não é um segredo. Todo mundo produz. Todo mundo produz. Você está produzindo de alguma forma. O segredo é encontrar o propósito do porquê você faz o que você faz. Se você não tem clareza nisso, e é um desafio da Brad. A Brad não é mais uma associação. A Brad deveria ser um movimento. Não, e como princípio de movimento... A gente é um ecossistema de negócio. A gente deixou de ser uma associação. É que a gente precisa da assessoria da Mover para transformar esse ecossistema em movimento. Mas eu acho que a gente está fazendo... Eu falei assim, ecossistema, ele tem o ecossistema vertical, que é um pouco o olhar que vocês estão, e tem um horizontal. O ecossistema, ele parte muito do não óbvio. Todos os exemplos que você está dando, founder-led, isso aqui, tudo é óbvio. Tudo é óbvio. Vocês têm que serem obcecados pelo não óbvio. Obcecados pelo não óbvio. Então, a resposta desse novo modelo de negócio da agência, ele não está dentro da obviedade de se abrir um ecossistema e falar assim, não, agora eu vou ter uma área de influenciador, também vou ter isso, eu vou ter aqui um founder-led, eu vou montar uma área disso aqui, isso é tudo óbvio. Todo mundo está fazendo isso de algum jeito, você está coletando isso aqui, botando tudo no mesmo pacote. Não é sobre isso. Quando o Adib, a gente assessorou ele nisso, né? Quando ele decide montar um tênis, qual é a obviedade de uma indústria farmacêutica montar um tênis de corrida? Para mim é branding. Não, mas qual é a obviedade? Não tem obviedade. Zero. Mas então, 100 anos de indústria farmacêutica, nenhuma indústria de farmácia lançou um tênis, certo? Aí você tem uma frase que ele fala, não nasci para vender remédio, eu nasci para vender saúde. Aí você tem o tênis que simboliza isso. Então você fala, cara, isso é óbvio ou não óbvio? Ele é não óbvio antes da frase. Quando você ouve a frase, ele fala, pô, é óbvio. Só que essa frase, se você pesquisar os 100 anos de indústria farmacêutica, é a frase que toda a indústria farmacêutica sempre estampou. Ninguém nunca vendeu doença. Esses caras o tempo inteiro estão falando que venderam saúde. Não é porque esses caras nunca tiveram coragem de falar assim, não, vou lançar um tênis de corrida e vou botar... Cara, para montar um tênis hoje em collab com uma Adidas da vida, são 30 mil pares que você precisa garantir de produção mínima no ano. O cara tá indo para a 5ª coleção de tênis em 18 meses com a Olímpicos. Então, quando você vai para essa lógica, o que acontece é que, isso em todos os negócios, eu tô falando mais de agência porque é o tema aqui, a gente precisa achar o não óbvio. Então, mas não como? óbvio é o que ninguém faz. Como que a gente acha? Parte daquela provocação da faísca, da gente resgatar um pouco esse espírito desbravador humano.
A gente pensar assim, cara, o que é que nunca ninguém fez? Porque a gente hoje admira o João Adib como um grande ícone e tal, mas devia ter milhares de João Adibs. Devia ter milhares de agências que estão hoje conectadas na Brad, que são pequenos João Adibs, pensando cada vez mais em fazer o que ninguém nunca fez. Mas eu acho que, de alguma forma, o que o marketing de influência, essa creator economy tem tentado fazer, talvez não nesse limiar do não óbvio, mas de alguma forma, criar comunidade, criar movimento, gerar... Sim, você tem pouco propósito. O princípio do movimento, ele se estabelece numa causa. Isso, aí ele se esvazia por não ter um fundamento que é uma causa, alguma coisa que move as pessoas... Que se conecta no sistema límbico do cérebro, que eu tenho uma relação emocional e afetiva, entendeu, com vocês. Quem está conectado no Abrad hoje, ele tem uma conexão afetiva. Eles falam assim, esse cara ele não precisa estar aqui, ele estaria porque ele é apaixonado pela missão, pela causa. Essa é a chave. Porque quando você começa nessa visão aspiracional... Os que estão na diretoria, sim, porque ninguém explica porque você está na diretoria. As pessoas perguntam, você diz, olha, não sei te explicar. Tem alguma coisa... É porque eu amo esse negócio. Então, eu estou citando a Brad, citando agências como provocação, porque esse é um tema, mas muito mais para tentar trazer a luz para quem está ouvindo a gente, para dizer assim, então é um momento hoje, e você perguntou como pensar não óbvio, eu acho que é um momento agora da gente sair da bolha. Ser outsider, ser outlier, ser pessoas que estão tendo uma visão que eu respiro e vou olhar outros negócios que são absolutamente diferentes daqueles que eu estou vivendo hoje. Então, às vezes eu fico pensando, eu estou olhando muito o mercado financeiro porque a gente está com uns projetos grandes no mercado financeiro. Eu adoro essa experiência, cara. Eu adoro isso. Mas, Flávio, eu nunca me vi trabalhando no mercado financeiro, mas eu vou lá e falo assim, cara, como é que esses caras atuam? Como é que são esses caras? Mas olha só, se a gente pudesse botar a bola no chão aqui, Lucas, no fim do dia... O business da Mover, por exemplo, é um business, eu sei que a gente já falou disso, que não é, você se define muito mais pelo que não é do que pelo que está em busca da definição do que é. Mas ele se assemelha mais a uma agência, na falta de um termo melhor, de uma agência full service, de uma consultoria, de uma boutique, mas tudo isso junto. Eu não quero estar em nenhuma caixinha, cara. Você vai tentar e não vai me encaixar. E não é desconfortável para mim não te dar a resposta. Uhum. É confortável para mim. Porque é um diferencial, né? Eu amo ter isso. Uhum. E não é que eu amo porque eu falo, isso é meu diferencial. Mas e como é que o cliente entende isso? Porque o cliente precisa de algum ponto de referência que exista para poder entender a tua entrega. Obviamente, a Mover está muito em cima de você. E de toda a sua trajetória. Mas e o entregável? O que ela vai entender de entrega ali? Então, eu tô aqui num papo com vocês, e nesse papo com vocês já estou despertando o desejo de vocês em terem a Mover como agência para ajudar vocês a desenvolverem cada vez mais o ecossistema e o movimento de vocês. Tô falando, rapaz, olha só. Então, dentro do meu desenho, quando eu não estou muito preocupado. Eu tenho hoje um produto, agora fazendo meu jabá, que é uma mentoria minha e do Flávio Augusto. As pessoas podem caminhar 1 ano com a gente, eu e ele, a gente tem 25 encontros que a gente faz no ano para mudar o padrão mental e desenvolver modelo de negócio. Porque é bem o tema que a gente estava falando. A gente muda o padrão mental e depois a gente vai desenvolver modelo de negócio. A minha área específica é desenvolvimento de ecossistema e criação de movimento. Ou desenvolvimento de movimento e criação de ecossistema. Talvez você tenha que ter a clareza do movimento para que o ecossistema se estabeleça. Então, a minha melhor entrega hoje é a mentoria. Porque esse cara vai passar 1 ano comigo, eu vou provocar esse cara a sair da inércia para ele poder gerar a potência máxima que existe dentro dele a favor do mundo. Seja o que for, seja a área que for. E tem muito nome legal hoje com a gente dentro dessa mentoria, e aí é delicioso ficar criando esse ambiente nexialista de conexões e de frentes de negócio. Então, eu estou muito mais preocupado com esse, porque o outro que você está falando é como o cliente te entende. Eu acho que o cliente não está pronto para me entender. São poucos que estão. Então, eu não estou preocupado, porque se eu sentar na mesa, hoje a gente tem projeto com BTG, a gente tem projeto com Stone, a gente tem projeto com iFood. Tem algumas marcas que a gente sente que eles entendem, e aí quando ele tem muita dificuldade para entender, eu faço o que eu fiz do colchão lá. Eu falei, vem cá, deixa eu só te explicar a mudança de custo de aquisição, porque essa é uma linguagem, né, universal para todo mundo. Você quer ser o custo de CAC e você está fazendo toda essa regra. Me dá isso aqui. Vou dar um exemplo simples. Hoje o BioID gasta em média R$150, R$180 para poder fazer um custo de aquisição de cliente para levar ele até fazer um test drive. Academia. Então a lógica para mim como agência, ela parte desse pressuposto. Eu desafiei agora a BioID recentemente para falar assim, cara, a gente não tem que vender carro baseado nem na economia, nem no feirão e nem na sustentabilidade. A gente precisa vender o carro elétrico baseado na saúde mental. E a gente propôs um movimento chamado Find Your Silence, encontre o seu silêncio.
E Porque o carro é silencioso. E criar o maior... Porque 42% do estresse do ser humano está baseado no barulho. Isso, vários estudos que já sei do mundo inteiro provaram isso. Então, você pega o carro elétrico, ele tem um movimento de silêncio. Qual que é o maior desafio que a gente precisa ter? Silenciar o barulho externo para poder ouvir o seu som interno. A gente está sendo cada dia mais bombardeado por barulhos externos e a gente não está ouvindo o barulho interno. Então eu falei, cara, então é o seguinte, quem compra um carro da BYD devia fazer parte do maior clube do silêncio que já foi feito até hoje. E aí imagina, Monja Coin, não sei quem, dando mentoria, aulas toda semana, eventos falando sobre esse tema, livros escritos. É realmente difícil de conseguir trazer isso para uma lógica de conversão, né? De, assim, você vai medir depois no final, mas como é que você conecta no começo, isso? Cara. Eu meço no começo. Por quê? Porque quando eu faço isso, eu já estou fazendo o jogo da audiência. Os nomes que vão estar envolvidos nisso aqui, eu já sei o nível de engajamento que ele tem, eu sei quanto vai custar o lead, porque esse cara vai lá. Então eu estou dizendo, vou lançar um livro com a Monja Coin. Eu já sei o tamanho da audiência dela, o perfil do cliente que compra o carro elétrico, e quando esse cara entender que existe um significado no carro elétrico, porque tem a ver com silêncio, que é um tema que a Monja Coin fala, eu sei o quanto de pessoas ela vai conseguir gerar para fazer esse test drive, fazendo esse test drive, o quanto esse custo de aquisição vai diminuir, ao invés dele patrocinar o Domingão do Hulk. É simples. Então não é uma lógica só que eu estou dizendo que eu vendo propósito, que eu estou vendo a aspiracionalidade, que o cara vai apostar, que ele vai montar o clube lá e que depois a gente vai ver como isso vai funcionar. Ela tem uma lógica de business, de negócio. Só que por isso que eu falei, se você não setar o padrão mental, as pessoas vão fazer essa pergunta que você me fez. Ah, bonito de ver, mas na prática eu quero ver como é que funciona. Sabe por que a pessoa pensa assim na grande maioria? Porque acha que dá muito trabalho fazer. Porque você parar para pensar, fala assim, cara... 50 anos de indústria automotiva. Quando que você viu uma campanha dessa que eu fiz, que eu falei agora para a indústria automotiva? Até hoje, todas as campanhas e todas as agências, elas só têm um modelo de campanha para vender carro. De 299 por 249, tanque cheio, IPVA grátis e seguro zero, taxa zero, 18 vezes em taxa zero, ou paga a tabela FIP do seu carro e troca o seu quê. É só isso, irmão. Pega os 50 anos, pode fazer um corte, pesquisa onde você quiser, qual foi a agência que fez um projeto desse. A gente está com um projeto agora com o Flávio Augusto. Olha que loucura, cara. Eu estou sentando com várias montadoras. Eu estou dizendo assim, ó, o Flávio Augusto tem um engajamento de mídia absurdo. Eu estou dizendo assim para as montadoras, falando assim, cara, eu quero vender 1000 carros seus. 1000. Eu garanto. Que influenciador faz isso? Ou que mídia faz isso? Que mídia que vai fechar um contrato com uma montadora que vai dizer assim, ó, coloca no contrato que eu vendo 1000 carros em 6 meses? Ninguém. A mídia não garante nada. Influenciador não garante nada. TV, rádio não garante nada. Eu estou invertendo a lógica e estou dizendo assim, quantos carros você precisa vender? Ah, preciso vender 3.000 carros em um ano. Tá bom, eu garanto, pode colocar em contrato. Quanto custa isso? Eu só inverti a lógica. Me fala qual é o seu desafio, eu resolvo o seu desafio e vamos precificar quanto que custa esse desafio. Quanto você vai gastar para vender esses 3.000 carros? Ah, do jeito que eu vendo com feirão, com não sei o que e tal, eu vou gastar 30 milhões. Tá bom, me dá metade. 15 milhões eu te vendo os 3.000 carros no prazo que a gente foi para estabelecido. Como? O cara fica preocupado. Não, como o problema é meu? Só assina o contrato. Eu sentei com umas 5 montadoras. Dá um nó na cabeça dos caras. Mas elas assinaram? Porque eles não estão. Ainda não. Porque elas não... Elas Na garantia isso aí, ó. Não, fala, não. E, pô, a garantia, eu tô dando grandes nomes em volta no projeto. Sim, lógico. Então, eles não entendem essa lógica, porque é uma lógica quase que irracional pro modelo que eles foram estabelecidos. Mas é arriscado para eles também, né, Flávio? Independentemente de... sem juízo de valor nenhum. É arriscado, porque se você pegar, existem cases que deram muito certo e também existem cases que deram errado. Sem querer comparar, mas só usando a título de exemplo, a Jaguar é o case, já que é automotivo, é o case mais recente de uma disrupção completa que deu totalmente errado e demitiu todo mundo. No B2B, eu tenho uma frase que é o seguinte, por que o cliente te contrata no B2B? Não é a Mover que faz negócio com a BYD, é o gestor da área, o teu cliente, a persona lá dentro que compra do Flávio. O Flávio faz transmite essa confiança e ele compra, é claro, embasado em resultados, mas é uma pessoa comprando de outra pessoa. Então empresas fazem negócio com empresas, mas pessoas compram de pessoas. Quando você leva para o B2B essa decisão, o que move a decisão do gestor, daquela persona? É se ele vai ser promovido ou demitido por ter contratado a Mover. Porque se ele tiver o menor risco, e é uma mesa de compras, não é uma única pessoa, se ele tiver o menor risco de achar que vai ser demitido, ele vai ficar com medo de te contratar. Carlos, essa conversa que eu tenho com as montadoras é com os presidentes da montadora. Então não é com nenhum cara que está ali. E quando eu estou falando de campanha, é óbvio que eu explico para o cara o que eu vou fazer para vender o carro. Tem uma lógica de campanha, que eu não vou abrir aqui porque umas agências vão copiar. Mas tem uma lógica e é uma lógica que se eu falar aqui, vocês falam, caraca, certeza que vai vender.
a entrega que a gente vai fazer é maior do que o valor que o carro compra. Quem faz isso? Você comprou um carro por 200 mil, o que eu vou te entregar de serviço é mais do que o carro. Eu pensei Entendeu? que você ia dizer que quem ficar até o final do episódio ia pegar a dica Deixa a gente Mas é que eu tô copiar, querendo não tem dizer, problema. porque se o que eu oferecer de benefício é maior do que o benefício que o carro tem, e a gente tá falando de uma parada muito clara, a pergunta-chave, que é isso que eu só queria fechar nesse raciocínio, é por que eles não fecham? Entendeu? Porque não tem área nenhuma de sombra, não tem nenhum risco, o projeto é bem estabelecido, o cara olha e fala, caraca! Eles falam, cara, eu nunca vi nada parecido. Por que eles não têm medo de fechar, o receio de fechar? Não é por causa de uma mentalidade. Não, mas até Porque o tem um presidente modelo da que foi companhia pode ser demitido. O CEO da Jaguar Não, mas não é renunciou isso, agora mas eu por tô causa da dizendo. campanha. Não, mas eu tenho relacionamento forte com esses caras e não é isso. Ninguém tá olhando isso com medo. É porque ele fala, cara, a maioria dos montadores, isso é tão revolucionário que eu preciso reportar isso lá pra fora. Tipo assim, talvez isso aqui é um projeto global, cara, nem é aqui, caraca, isso aqui é um negócio, como que eu vou fazer? Eu tô acostumado a vender carro. Então, o que eu tô querendo falar é, o que eu propus, que pode ser muito disruptivo, qualquer agência, cara, que atende qualquer concessionária poderia propor algo semelhante para vender mais carro. Mas não estão olhando Por que fora que do esse óbvio, modelo né? isso? Porque o modelo vem se Não, estabelecendo numa sequência de jeito de fazer. Porque a gente faz sempre assim, a gente está sendo impactado na nossa rede social o tempo inteiro quando a gente começa a procurar carro, todo mundo Mas a vendendo carro. indústria do da mesmo jeito. publicidade, né, Flávio, a gente voltar de novo, né, no tema, a indústria da publicidade ela está muito ligada também, a gente está falando de Cannes, falamos de Cannes ainda há pouco, né? A indústria da publicidade está muito voltada também para um reconhecimento, uma questão egocêntrica, né? Assim, um reconhecimento, muitas campanhas são criadas com vistas em ganhar prêmio e não necessariamente em gerar resultado na última linha para o cliente. Então, segue-se uma esteirinha meio que pasteurizada de criação de campanhas e de modelos de negócio de agência, porque é assim que o mercado está estruturado também, né? As maiores agências que atendem grandes montadoras, elas vendem contratos de grupos, né? São agências que fazem parte de grupo de comunicação, muitas vezes são contratadas através de um contrato global, e aí tem limitações. Então, tem uma série de... Quando você traz uma proposta muito inovadora e que eu sou entusiasta, inclusive. Por quê? Porque eu defendo de que a inovação no modelo de negócio ela não precisa necessariamente ser num viés de tecnologia. Ela pode ser de outra forma. E que você está trazendo uma inovação no modelo de negócio. Não deixa de E ser. é um pouco o que você falou no almoço hoje, que a tecnologia ela serve. Ela é meio. Ela não é o fim, né? Então ela serve. Esses dias eu cheguei pro pessoal do Boticário, eles fazem campanha maravilhosa, as campanhas mais bem avaliadas no Dia das Mães. Eu falo, cara, por que você não cria um maior movimento de maternidade que já foi feito no Brasil até hoje? Por que você não treina todas as suas franquias do Brasil inteiro para serem mais acolhedoras com as mães que estão vivendo hoje sobre sobrecarga ou estão vivendo burnout por causa da maternidade? Por que você não cria tecnologias para poder, com IA, acessar essas mulheres, desenvolver programas de terapia para ajudar as mães? O custo que ele gasta na campanha, para ele montar um movimento, é tipo assim, um movimento custa 10% do valor que ele gasta numa campanha que dura 10 dias. E aí vai Por que se ele não mistura faz um internamente. movimento? Bom, não sei. Não, o que eu mas vejo porque... acontecendo nas companhias leva isso para a área de inovação. A área de inovação vai conseguir fazer de alguma forma. Aí precisa de uma startup para fazer isso. Aí vai inovação corporativa. E aí começa a entrar num ralo, num loop. E, cara, e só fechar assim para as agências, ecossistema, o princípio básico de ecossistema é assim, existe o dinheiro que você ganha, existe o dinheiro que você perde, existe o dinheiro que está na mesa. Ecossistema é o dinheiro da mesa. Quando eu olho para a Brad, eu penso assim, por que a Brad não tem um cartão de crédito dela? É o dinheiro que está na mesa. Todo cliente da Brad hoje, B2B, está usando um cartão de crédito para consumir alguma coisa. Por que a Brad hoje não tem um programa de seguro de responsabilidade civil para essas agências quando eles tiverem problema, não sei o quê? Por que a Brad hoje não tem um consórcio para ajudar esse cara para poder investir nos imóveis e aí você faz uma parceria, pega todo esse ecossistema? Tem um dinheiro que eu ganho, eu tenho um dinheiro que perco, o dinheiro que está na mesa. Para poder olhar o não óbvio, a agência precisa entender que o dinheiro que ela está acessando no cliente é pouco. E que tem um montão de outro dinheiro lá na mesa que ela não olha, porque ela só acessa esse dinheiro de fazer o site, ou fazer o programa, fazer a tecnologia. Mas, pô, o cara tem um dinheiro grande que ele gasta com evento. Por que eu não estou olhando evento? Ah, não, porque eu sou uma agência digital, eu não faço nada de evento. Não, aí a gente que precisaria abrir eu acho que agora chegou o full service. Que coisa linda. Olha, o céu abriu, cara. Porque você tem muito dinheiro na mesa. E aí essa é um pouco da lógica. Não, mas eu acho que isso existe... E às vezes tem um dinheiro na loja, não óbvio, que não tem a ver com mídia, tá? Não, mas olha só, aí acho que existe um problema de modelo de negócio, essencialmente, que aí eu defendo essa tese, que é a complexidade que você tem dentro de um ecossistema
ecossistema de agência para colocar todas essas ideias ou projetos de pé. Você, numa agência full service, e aí é na tecla que eu venho batendo, você tem multicompetências. Se você tiver 500 pessoas numa agência full service, 1.000 pessoas, facilmente você pode ter 500 pessoas com habilidades e especialidades diferentes. E aí você tem um problema de escala ali naquele modelo de negócio, que é, eu tenho que resolver muitas disciplinas para entregar uma campanha dessa que é altamente complexa e que, olhando para dentro de casa, para o modelo de negócio, a minha margem fica reduzida, que é o problema que as agências têm hoje. Isso foi dado de pesquisa. A tecnologia, a evolução do ambiente de tecnologia e junto com o ambiente de tecnologia, com a pluralidade de canais e meios, porque há 50 anos atrás você tinha poucos canais, poucos meios para fazer publicidade, necessariamente, né? Você hoje tem um sem número de canais e um sem número de possibilidades e de complexidades. Isso trouxe um nível de dificuldade para o modelo de negócio das agências que reduziu a margem. Porque, enfim, motivos que a gente pode explorar, mas principalmente pelo investimento que é necessário fazer para manter time, para treinar time, para o overhead de toda essa operação. Então, quando você traz E aí, de novo, eu defendo que as agências digitais, nativas digitais, pure play digital, elas existem, elas podem continuar existindo e elas precisam, para ter escala no seu modelo de negócio, encontrar uma vertical em que elas tenham domínio e que elas possam criar processos repetíveis e replicáveis. Pode parecer pasteurizado, etc., mas se você não for uma agência full service ou não for a Mover, que ainda a definir, você vai ter um problema de escala. Por quê? Porque muitas das agências que estão na base da Abrad, do ecossistema da Abrad, não vão fazer campanhas para BYD, por exemplo, e não vão acessar dinheiros que são orçamentos, budgets que virtualmente não tem limites, né? As agências vão ter que trabalhar ali com budget e orçamento muito apertado e usar muita criatividade para conseguir chegar do outro lado. Então, para essas agências, mais da base da pirâmide, que a gente discutia um pouco isso no almoço, né? Você precisa ter um modelo que seja um pouco mais replicável, né? Não, mas de novo, só para fechar aqui, porque a gente já deu tempo. Você está indo no óbvio. Eu não vejo problema nenhum as agências hoje serem uma fintech. Eu não vejo problema nenhum as agências hoje se tornarem uma empresa de educação. Mas é esse ponto que eu estou trazendo. Inovação com tecnologia. A inovação com tecnologia Ele não precisa nem ser por tecnologia, porque a tecnologia parece que carece de uma área. Eu posso fazer ecossistema disso. A gente está montando um banco e tem outro banco que está por trás. Eu não preciso de tecnologia nenhuma para isso, porque já existe no mercado. Não quero dizer desenvolver a própria tecnologia. Quero dizer inovar na tecnologia. Hoje você fala de banco com banco. Banking as a service, etc. Pelo menos a visão de que isso existe, a agência precisa ter, né? Então, mas é que ela precisa ser o não óbvio, que não tem a ver com o princípio de agência. E não é o dinheiro que ela acessa, é o dinheiro da agência. Ela vai acessar um outro dinheiro que não tem nada a ver com comunicação. O dinheiro de uma fintech tem nada a ver com comunicação. Uhum. Então, eu acho que o princípio falar, nossa, porque eu ouço isso. O cara vai sair do meu core. Sim. O seu core tá morrendo, irmão. Você tá aí respirando por aparelho. Você tem que entender outra lógica, entendeu? Porque às vezes é outra lógica que você vai fazer que vai te exponencializar. Então, e aí, não estou dizendo que exista um modelo. Aí é o exercício dessa busca, dessa curiosidade, porque você vai achar aí alguma coisa que você vai olhar e vai falar, caraca, isso é o que eu queria fazer. Vou montar uma plataforma de educação e vou ajudar as empresas a escalarem a partir da educação. Maravilhoso. E aí vou usar todo o know-how dele de agência. Porque o que eu entendo agora, para fechar meu raciocínio, que a agência ela é meio também, né? Sempre foi. O princípio da agência é meio. Então, qualquer coisa que ele decida fazer, todo o know-how que ele adquiriu como agência vai servir muito como catapulta, como ferramenta de lançamento, exponencialização de qualquer coisa que ele faça. Eu acho que tem duas coisas legais no Brasil, assim, de você fazer direito, porque isso te dá uma skill maravilhosa, né? Sua capacidade de interpretar você fala texto. Estudar direito? Porque quando você se forma, nem necessariamente você precisa advogar, mas a skill que isso te gera, a sua capacidade de ler, de interpretar texto, de visão, isso te dá uma bagagem absurda. E o cara de uma agência, ele é meio que quase um nexialista por natureza. Sim. Ele é um cara que entende muito de plataforma, de tecnologia, ele acessa a publicidade, ele entende bem esse meio. Então, você pega essas duas coisas aqui, elas são um meio para outro fim. O meu background de direito, não o meu, mas de alguém que fez, é maravilhoso para o cara operar em várias frentes como o background de uma agência. Acontece que a gente está buscando o fim no meio. E aí eu estou tentando transformar o meu meio no fim. E ele falando, não, mas o que eu faço é um fim. Não, irmão, não é mais, cara.
Entendeu? Tem um monte de agência que se reinventou e o cara montou outro negócio, só que o background dele de agência fez esse negócio ser muito melhor do que muitos outros que tentaram e não tinha esse background desse cara. Porque esse cara entendeu o jogo. E aí, quando ele aplica esse jogo de um jeito... Esse amigo meu tem uma agência esses dias, ele faz um trabalho de CAC absurdo, um cara de performance animal. Eu falei, irmão, você devia pegar um negócio, ficar sócio desse negócio e ganhar um revenue share desse negócio e fazer uma parada revolucionária, cara. Porque você tem uma bagagem... Você ficar fatiando isso num monte de clientinho que você tem que ficar prestando conta pra esse cara, ganhando um FII mensal dos caras te pagam pra você gerar um resultado para ele que não muda a sua vida... Pô, você tem um background tão valioso que você devia montar uma fintech e usar esse background para fazer esse negócio. Mas aí você está chegando na mesma conclusão que eu tinha antes, que é verticalizar. De alguma forma você tem um produto ou uma vertical que você mas explora. É que eu acho que é o mesmo que você falou, mas não olhando tanto os exemplos que você deu, porque todo exemplo que você deu é focado em agência. É focado no modelo de agência. Aí que eu tô falando é olhar o não óbvio. É porque eu acredito, você tá botando mais cal ainda no negócio, no velório da agência, tá ali no túmulo da agência. Brincadeira. Eu tô dizendo que existe saída. Eu achei que a gente ia sair daqui, daqui com algumas respostas, né, Lucas? Mas não tô vendo que o negócio... Perguntas. Cara, é maravilhoso sair com mais perguntas. A gente tá aqui para Muito quebrar paradigmas, meus amigos. E aí... E fazer as pessoas pensarem, e deixa as pessoas pensarem. Olha só, eu tô recebendo aqui no ponto que a gente vai ter que gravar outro. Precisamos. Porque realmente essa conversa dá uma série toda. Você não conseguiu nem fazer as perguntas, né, Não, Lucas? mas é sempre assim, né? É sempre assim. Bom, obrigado, Flávio. Valeu pelo papo. Obrigado. Acho que explodiu a cabeça da galera aí e, né, era essa a intenção mesmo. Então agora a gente precisa buscar o não óbvio e acompanhe o Flávio nos conteúdos, nos livros, que você vai ter um pouco mais desse caminho. Vamos colocar o arroba na descrição do... Sim, vamos. Mr. Carlos, considerações finais, por gentileza? Bom, eu acabei fazendo um pouquinho antes, né? Que era, achei que a gente ia sair daqui com respostas para o problema que a gente tem. E o Flávio ajudou a gente a ficar com mais perguntas ainda, né? Falar Essa assim, série vai ser maior, vocês vão ter que trazer mais pessoas gente para para gravar sobre esse problema. Mas, cara, eu acho que é super rico sempre ter essa discussão, porque... Eu gostei muito, e quando eu conheci o Flávio foi nesse sentido de olhar pro não óbvio, né? Procurar respostas não óbvias, e não era uma coisa que estava necessariamente programada, né? No meu código-fonte. Acho que agora eu vou começar a partir desse princípio também. Mas obrigado, Lucas. Obrigado, Flávio, por ter aceitado o convite. Eu quero agradecer e vou fazer um compromisso com vocês, que eu vou trazer o Walter Longo para gravar um podcast aqui com vocês. Garoto. E eu vou trazer ele, e aí eu quero que vocês tragam dentro desse tema a IA. Então, trazer ele para falar um pouco sobre o quanto que a inteligência artificial vai revolucionar e mudar os modelos de negócios de uma agência. E engraçado que a gente não falou de IA quase, né? Eu acho que é legal vocês aprofundarem nisso. O Walter, é o tema que ele mais está mergulhado hoje nos dias atuais. Vamos só casar a agenda, que eu acho que vai ser um podcast maravilhoso para vocês fazerem. Olha, viu que o Flávio é das promessas, né? Prometeu vender 1 milhão de 1.000 carros e agora prometeu trazer o Walter Longo. Convicções. Né? Convicções. Muito bom, Excelente. Gente. Obrigado, muito Flávio. Bom, gente. Obrigado, viu? Foi um prazer estar aqui com vocês. A gente que agradece. Meus amigos, obrigado pela audiência. Curta, compartilhe, siga a Abrad nas redes sociais, ativa o sininho aí para você poder acompanhar todos os lançamentos, todos os episódios que vão para o ar. Bom, tem um QR Code aqui, né? Você então vai poder se associar, fazer parte desse ecossistema, vir participar, né? E, tem muita coisa. Reunião executiva, benefícios. Poderia ficar um tempão aqui falando, mas você pode ver tudo isso no site, meu amigo. Obrigado, abraço!